Começamos segunda-feira e vamos terminar hoje essa rodada com os 5 candidatos mais bem colocados na pesquisa do Instituto Real Time Big Data, que foi realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. Hoje recebemos o candidato Raul Gonçalves Paula, do DEM. Perguntas em 5 temas diferentes. Saúde, 2 minutos para a resposta. Educação, também 2 minutos. Obras e saneamento básico, 2 minutos para a resposta do candidato. Raul Gonçalves Paula terá 1 minuto e meio para falar de transporte e servidor público e também 1 minuto para considerações finais. A ordem dos temas, qual vai ser por mim perguntado primeiro, foi definida há pouco por um sorteio feito pelo próprio candidato que está aqui. Obrigado, candidato. Uma boa tarde para o senhor. Primeiro assunto, transporte, e para a sua resposta, 1 minuto e meio. Como desencalacrar o trânsito de Bauru? Como combater, candidato, essa disputa? Tem muito ônibus na Rodrigues. Poderiam ser eles desviados para outras vias da cidade. Desprestigiar um para prestigiar o outro. É assim que se faz gestão de trânsito? Não, Rodrigo, não é assim. O mais importante é que a gente possa fazer a coisa como manda o figurino. Os horários de pico de ônibus deveria ter uma oferta maior à população. Quem vai para o trabalho, quem sai do trabalho, sabe do que eu estou falando. Em plena pandemia, nós estamos tendo o quê? Um monte de gente ao mesmo tempo atolada dentro dos ônibus. Você pede isolamento numa parte e acaba colocando um monte de gente na outra dentro de ônibus dessa forma. Eu vou fazer o quê no meu governo? Eu vou fazer a oferta de mais horários de ônibus, principalmente para as pessoas que vão para o trabalho, saem do trabalho e necessitam do transporte público. Em relação ao transporte pessoal, nós precisamos fazer as ligações entre os bairros. Você tem que dar mais ofertas, não pode ficar todo mundo passando pelo mesmo trecho, porque aí realmente vai ter isso que você está falando, vai ficar atravancado todo o trânsito. Você temos um exemplo aqui na Comendador da Silva Marta, nos horários de pico, onde você está. Dependendo do horário, você leva um tempão para poder passar. Se tivesse passagens ali próximo do edifício Barcelona, se tivesse outra passagem ali perto da Sina, você já teria 3 opções para as pessoas que estão aqui. Mas nós temos que cortar a linha do trem, e aí quando vem o trem para. Vai parar aqui ou vai parar lá. O trem vai ser um assunto à parte que vai ter que ser tratado de uma outra forma. A Rumo interpretou que aqui ela não vai mexer com o nosso trem, com nossas passagens de nível, então vai levar um certo tempo para poder negociar esse tipo de passagem. A ideia é que eles vão passar um trem a cada hora e meia de 1,5 km. Isso realmente vai atrasar 15 minutos cada vez que estiver passando o trem. Encerrado o tempo para a resposta sobre o assunto transporte, o próximo, educação. O plano de governo do senhor prevê alguma forma de retomar o ensino público municipal e também de permitir e fiscalizar o andamento do ensino particular a partir de 2021, caso o senhor seja eleito? O importante é você ter números, indicadores técnicos. O que a gente tem hoje é que mais de 400 crianças estão aguardando uma vaga nas creches. E muitas dessas creches, é possível, já perguntei para os professores, já sentamos, já fizemos essa avaliação. Em muitas dessas creches existe espaço físico para aumentar as salas de aula. Então é possível você ter um aumento desse número de oferta, nas creches já estão lá onde a população está pedindo essas vagas. Também precisamos cuidar daquilo que está lá, a manutenção. Nós temos 2 exemplos na cidade, na verdade, a gente está 3. falando de estrutura, candidato, do que tem, mas diante da pandemia, diante dessa doença, de não termos ou termos uma vacina, como a educação, o plano de governo do senhor prevê uma retomada ou não? Veja, eu conversei com os professores, eles me afirmaram que a prefeitura está sem estrutura para poder dar segurança para as crianças. Elas não queriam que voltasse agora nas escolas. Diferente das escolas particulares que têm essa estrutura para oferecer. Com certeza, o ano que vem, nós vamos fazer o quê? Oferecer estrutura para as crianças que vão nas nossas escolas públicas, tenham, sim, a mesma segurança que as escolas particulares têm. E aí a retomada tem que ser imediata. O plano de governo do senhor, falando a respeito dessas 400 vagas em creches, é de fazer puxadinha? Não é poder fazer puxadinha, não. Nós temos que fazer... Quebrar a parede e aumentar o espaço de sala não é puxadinho, candidato? Não, senhor. Se o senhor tiver uma escola onde tem espaço público e aquela moradora que está lá tem o seu filho e quer que o filho estude naquela escola, você tirar ela daquela região e levar ela para um outro local, você vai estar causando problema para as pessoas.
E se aquela escola tem espaço físico, não é puxadinho, você vai aumentar a capacidade da escola, é diferente de puxadinho. E também você tem que fazer o quê? A manutenção das escolas. Tem 2 escolas aí que foram ao chão por falta de manutenção. Então, isso não é puxadinho, é você ter números técnicos para dizer, ó, aqui cabe mais 40, 50 crianças. Zerado o tempo para a resposta sobre o assunto educação, saneamento básico, água, esgoto, mas e lixo, entulho? Como gerir, inclusive, uma imensa população que vive de coletar materiais recicláveis e ainda não possui uma regulamentação para essa atividade? Em que local atuar, como trabalhar aqui na cidade de Bauru? Não, já existe uma regulamentação. Aqui na cidade de Bauru você tem cerca de 7 cooperativas que fazem essa reciclagem. Acontece que... quantos tantos outros que trabalham informalmente? Sim, aí você tem os caminhões que recolhem o material que eles podem vender. Não, aqueles que têm depósito nos quintais de suas casas. A prefeitura tem isso dimensionado? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu fui lá no Barreirinho, lá tem exatamente isso que você falou. A prefeitura foi lá, arrancou essas pessoas desses terrenos, levou lá para o Jardim Ivone. Sabe o que aconteceu? Eles retornaram, porque eles não tinham espaço físico para poder guardar o seu material reciclável. Então você quis dar um sonho para eles como um apartamento, uma casa própria, porque ele falou, não é isso que eu preciso de ter o meu espaço físico para poder ganhar o meu dinheiro com a minha dignidade. Eu ouvi isso, está gravado, né? Então é uma coisa importante. Cada um tem a sua realidade. Então as realidades são o quê? Nós temos que criar condições para que essas pessoas que estão hoje ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000 reais possam dobrar o seu salário. Como? A prefeitura tem Mas ganhando, trabalhando assim, né, no improviso, de maneira malacafenta, nas suas próprias casas, representando risco para a vizinhança e para si mesmas? Claro que não, mas você pode fazer o quê? A prefeitura proibiu aí a tração animal por força de lei. Essas pessoas estão usando a carroça ainda. A prefeitura pode oferecer um veículo motorizado, ela vai conseguir aumentar a sua capacidade de recolhimento desses reciclados, está ajudando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, você está propiciando que ele tenha um aumento do seu ganho real. Colocar motoca, o que é que o senhor pensa nas mãos desses coletores? Aquelas motocas com uma carretinha... A prefeitura dará isso? A prefeitura vai dar condições para que ele possa utilizar isso no seu dia a dia e não use mais a tração animal. Candidato, o senhor tem ainda 20 segundos para esse assunto. Mais alguma observação? Eu queria dizer o seguinte, eu citei as 3 escolas naquela hora, naquele momento, a falta de manutenção nas escolas. A escola Pessaro, lá em cima, no Jardim, na Vila Cardia, todas levaram mais de 4 anos só para fazer projeto. Nós temos agora o próximo assunto, o terceiro, saúde. E o senhor, 2 minutos para a resposta. Bauru está operando com o Hospital das Clínicas. Tudo bem que é uma gestão do governo do estado de São Paulo, mas a duras penas acabou sendo aberto esse hospital para dar suporte à rede que já vem bem defasada há bastante tempo. O compromisso de todos os candidatos é de dar continuidade. Do jeito que está, não dá para colocar todos aqueles quase 11 andares em funcionamento? Só um? Existe um imbróglio jurídico aí para fazer com que esse hospital possa ser passado em definitivo para a FAMESP, para tocar o hospital. Isso pode ser resolvido... Um papel vale mais do que a necessidade humana. Exatamente, por isso que eu estou dizendo. Qual foi a solução que eu já divulguei nos nossos planos de governo? A cidade de Bauru ela tem a obrigação de assumir a linha de frente das cidades da região. São mais de 39 cidades que se servem dos hospitais instalados aqui na cidade. E o prefeito de Bauru, ele tem que entender que além dos 400 mil habitantes que ele é prefeito, ele também tem mais 650 mil aqui na região para poder compor esse movimento. Você imagina só quantos prefeitos eles podem estar sentando juntamente com o prefeito de Bauru e exigir que o governo do estado realmente coloque esse hospital para funcionar de forma definitiva. Ali tem 21 leitos de UTI, que já poderiam estar funcionando desde o começo da pandemia. Isso ia custar R$ 1,52 por munícipe por mês até o final do ano. Só os dinheiros do fundo que existe aqui no município seriam suficientes também para fazer isso. E o governo Bolsonaro fez o quê? Abriu a possibilidade de você fazer o credenciamento desses leitos. Bauru perdeu a oportunidade de ter mais 21 leitos de UTI credenciados. Eu faria isso, credenciar esses leitos de UTI, porque eles ficariam aqui de forma definitiva, recebendo verbas do governo federal. E além disso, criar um ambulatório para você fazer o atendimento pós-Covid também. Porque as pessoas que estão tendo Covid, gente, vai ter problemas respiratórios e vai ser necessário um pneumologista para poder dar continuidade nesse tratamento. E outro detalhe, uma enfermaria já deveria ter sido colocada à disposição
de um grande número de leitos e não haveria essa necessidade de fazer o comércio fechar, de trancar todo mundo, numa situação que hoje nós estamos muito pior que antes, e está tudo, ninguém se fala mais nada. Por quê? Era o momento certo de fazer o credenciamento desses leitos de UTI lá atrás. 4 segundos, 5 segundos. Encerrado o assunto saúde, partimos para servidor público, 1 minuto e meio para a resposta. O senhor apresentou, né, possibilidades de ampliação na educação, falando do transporte, aquela coisa toda, né? Bauru, ela tem um limite prudencial para se empenhar recursos de impostos nos ordenados desses trabalhadores. Para aumentar a prestação de serviço, é preciso mais gente ou serão sobrecarregados os que na máquina estão? Claro que não. Você tocou num assunto importante, eu queria deixar os servidores públicos aqui tranquilos, estão esparramando muita fake news em relação à possibilidade de eu assumir a prefeitura ano que vem, e isso é uma mentira o que estão plantando lá dentro. Vocês vão ter os seus direitos assegurados, até por uma questão de força de lei. E queria dizer o seguinte, não tem como, gente, fazer saúde sem servidor público, não tem como fazer educação sem servidor público. A prefeitura de Bauru precisa aumentar a arrecadação. É a única forma que você tem de oferecer mais enfermeiros. Mais impostos? Como aumentar a arrecadação, candidato? Não, para você aumentar a arrecadação, você tem que trazer para a cidade mais indústrias, possibilitar que as pessoas que estão instaladas aqui possam aumentar as suas empresas. E com o aumento dessa produtividade, você vai dar mais empregos. E aí os impostos vão surgir através do quê? Do ICMS. Uma parcela disso vem para o município. 25% que se arrecada de ICMS na cidade, vem todinho para o município de Bauru. Então é importante. Outra coisa importante, existe uma coisa chamada cartão, o cartão escolar. É possível você fazer, ao invés de ficar comprando material de uma empresa que às vezes está localizada lá em Sergipe, não tenho nada contra Sergipe, eu posso pegar esse cartão e colocar para os nossos munícipes, pegar o seu filho, levar numa livraria e comprar todo o seu material escolar aqui no nosso comércio. O dinheiro vai ficar na cidade, é um dinheiro quente que vai acabar circulando dentro da cidade e você vai ter a oportunidade de escolher aquilo que é melhor para o seu filho. Candidato, encerrado o tempo, 4, 5 segundos a respeito de servidor público. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Eu queria, primeiramente, agradecer aqui à TV Record por nos dar essa oportunidade. E também queria dizer o seguinte, quero agradecer também aos mais de 70 mil votos que eu tive na última eleição. Peço que vocês me deem novamente esse voto de confiança. E aqueles que não o fizeram naquela oportunidade, se puderem me dar esse voto de confiança, vocês vão ver o quanto nós estamos com vontade, estamos preparados, estamos com os indicadores técnicos, todos para fazer com que Bauru mude, mas mude com verdade mesmo. Essa é a nossa ideia. Vocês podem consultar o nosso plano de governo na internet, é só escrever lá Dr. Raul Bauru. Todo o plano de governo está ali, se houver alguma dúvida vocês podem solicitar. E, novamente, eu quero pedir que no próximo dia 15, não se esqueçam, né? É o número 25. Se alguém esqueceu o número, lembra do Natal, né? Só chegar lá, 25, e nós estaremos à disposição da população para fazer aquilo que nós sempre sonhamos, fazer com que Bauru se torne uma cidade cada vez melhor. Encerrado o tempo. Muitíssimo obrigado, candidato Raul Gonçalves. Paula, encerrando essa semana, portanto, de entrevistas com os 5 melhores colocados naquela pesquisa que foi encomendada recentemente pela Record TV Paulista.